dia pessoal, tudo bem? Vamos aqui deixa eu ajeitar aqui as coisas aqui. Vou dar sequência aqui às últimas análises de qualitativa, onde a gente viu as reações dos cátions dos grupos do estrôncio e do último grupo, né, que é o grupo do sódio, que são os elementos mais difíceis de precipitar, tá bom? Então a gente praticamente está finalizando esse assunto de cátions aqui. Então eu vou deixar para vocês um resumo das reações. Vocês podem até colocar isso aí depois no caderno, tá? Isso é como se a gente fosse no laboratório, né? Seriam as observações que a gente ia fazer, né? De acordo com essas reações lá no laboratório. A gente fez pouca coisa no laboratório de reações, né? Mas a sequência seria essa. Bom, no material que eu passei, a gente falou bastante sobre várias reações aí do magnésio, bário, cálcio e estrôncio, tá bom? Magnésio tem uma série de reações aí que foram descritas lá no procedimento. Então a primeira reação aqui é magnésio com base forte, dá um precipitado branco gelatinoso. Aí é investigado a dissolução dos precipitados, também é interessante. Alguns precipitados dissolvem, alguns não, tá? Dependendo do tamanho do cátion, da solubilidade desse cátion, tá? No caso do magnésio, ele pode ser dissolvido pelo excesso de amônio. Então, o precipitado formado, né, pela base forte, à medida que a gente coloca amônio em excesso, ele dissolve. O precipitado de magnésio pode ser também feito com hidróxido de amônio. Aqui a base forte, por exemplo, é hidróxido de sódio, tá? Então, hidróxido de amônio também forma precipitado branco gelatinoso, semelhante ao da base forte. Mas pelo excesso de amônio, um sal de amônio que é adicionado, ele também dissolve. A formação também do magnésio com base forte pode ser dissolvida através do ácido forte, né? O meio ácido também faz a dissolução. O magnésio pode ser precipitado como carbonato, também branco, tá? E pode ser dissolvido através do ácido. A adição de ácido faz o deslocamento aqui e a dissolução do magnésio. O magnésio obtido pelo precipitado obtido pelo carbonato também pode ser dissolvido pelo excesso de amônio, tá? Então tem mais essa dissolução. No caso do bário, cálcio e estrôncio, no procedimento estuda, né, formação de precipitados, tá? Com sulfato, adição de sulfato. O sulfato adicionado no caso ao precipitado, vai formar precipitados de estrôncio, bário e cálcio, sendo que no caso do cálcio não precipita, né? Então no estrôncio e bário eles ficam em meio sólido, já o cálcio não, o cálcio fica solubilizado aqui como metal. Então é observado que não há precipitação do cálcio, mas o bário e o estrôncio tende a formar precipitado. Então é a observação que tem que ser feita lá no laboratório, né? Quais são os metais que precipitam. Isso é o que estava no procedimento que foi passado para vocês, tá bom? Esse é o do grupo do magnésio, bário, cálcio e estrôncio. Do grupo do sódio, deixa eu colocar em tela inteira aqui, visualizar.
O grupo do sódio ficou assim. Na verdade esse aqui é tudo junto, tá? Sódio e sódio. Eu esqueci de colocar junto aqui. O sódio pode ser observado. Acho que na primeira aula a gente fez alguns testes de chama, né? E no laboratório ele pode ser observado como um teste de chama pela adição na amostra original. A gente adiciona ácido sulfúrico e faz a evaporação de todo o líquido, e aí faz o teste de chama desse sal que sobra. É importante colocar o ácido sulfúrico para não ter uma evaporação do cloreto. O cloreto pode ser evaporado aí, conforme ele vai aquecendo, ele esquenta e a gente perde o cloreto e não consegue fazer o teste. Então é interessante adicionar o ácido sulfúrico e fazer a evaporação total. Aí a gente pega esse sal e faz o teste de chama. O teste de chama do sódio dá uma coloração amarela, tá? O sódio também pode ser precipitado. Embora no laboratório a gente não tenha esses reagentes, em algum outro laboratório que tenha, a gente pode conseguir precipitar o sódio através do zinco e da uranila, tá? Acetato de zinco e uranila. É uma reação que forma um sal aqui composto de sódio e zinco e uranila. Um sal triplo aí no caso. É o único jeito de precipitar o sódio que eu encontrei na literatura. O potássio também pode ser feito pelo teste de chama. Adição de H2SO4, evaporação do líquido, teste de chama com sal de sódio, né? No caso, com o sal de sódio, você tem aí o teste de chama, ele fica mascarado pelo sódio, tá? Então a gente tem que, no caso da presença do sódio, usar um vidro de cobalto. Sem a presença do sódio, você faz direto o teste de chama. Com a presença do sódio, a gente tem que usar um vidro de cobalto para eliminar a interferência da coloração amarela do sódio. Então a gente não consegue ver a coloração do potássio. E o último aqui, que pode ser identificado, é o amônio. O amônio ele tem reação química com a base forte, liberando o cheiro de amoníaco, tá? Então são esses os testes que estão aí na literatura que podem ser feitos. Bom, então vou ficando por aqui. Até mais.